hoje sobre essa questão do transplante e também, né, sobre as perspectivas que a bioengenharia tecidual traz para a gente nesse sentido. Olha, essa temática da criação de órgãos em laboratório, ela já foi muito discutida e muito apresentada até em filmes de ficção científica. Tá? No filme O Resgate de Órgãos, de 2010, por exemplo, é um filme que se passa em 2025, onde uma grande empresa revolucionou o mundo da medicina criando órgãos artificiais em laboratório. O único problema é que a maioria das pessoas não poderiam, né, pagar por esse órgão, então elas acabam, como o filme retrata, dividindo, né, parcelando esses órgãos em infinitas prestações, né, e a maioria das pessoas realmente não podem arcar com isso. E aí, né, pessoas que não conseguem pagar, elas precisam devolver esses órgãos. Então, já é a questão do cinema retratando um pouco, né, essa preocupação em relação à produção de órgãos em laboratório. O filme também, A Ilha, de 2005, retrata justamente a produção de clones para a fabricação de clones, né, de uma grande empresa também, no mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais doentes e, né, e poucas pessoas, né, podem pagar. Então, resumidamente, pessoas ricas, né, pagam por esses clones para que quando elas ficarem doentes, esses órgãos já pudessem ser retirados e transplantados, né, nelas mesmas. Então, é aí o cinema retratando um pouco, né, desse cenário, dessa preocupação sobre a produção de órgãos e também sobre a questão do transplante. Mas até que ponto, né, que seria ficção, até que ponto que seria realidade? Para a gente abordar um pouco sobre essa temática, a gente precisa também, primeiramente, entender como é que funciona essa questão do transplante de órgãos no Brasil. Fazendo aí um breve histórico, né, do transplante, o primeiro relato que se tem sobre, né, os primeiros dados sobre o transplante consta, né, no livro de Gênesis, né, da Bíblia, que retrata, né, que Adão retirou sua costela para criar, né, uma mulher, que é a Eva. Então, isso já é retratado há muitos séculos. E na comunidade científica, desde o início do século XIX, já se realizavam autotransplantes de pele. Né? E também, né, no final do século XIX, houveram tentativas, né, tem relatos de tentativas de transplantes de ossos também. Somente no início do século XX é que as técnicas, né, foram estabelecidas para a realização de transplantes de órgãos sólidos. Essas técnicas foram estabelecidas utilizando aí modelos animais, inclusive são as técnicas de transplante que a gente utiliza até hoje, né, na medicina, na ciência atual. Mas somente em 1924 é que Hegre iniciou seus estudos sobre resposta imunológica. Então, até o momento, não se sabiam como que esses enxertos poderiam se comportar, né, no corpo da pessoa que recebesse. E aí, em 1954, Joseph Murray e sua equipe, né, nos Estados Unidos, em Harvard, conseguiram fazer o primeiro transplante do mundo. Na ocasião, um jovem de 30 e poucos anos doou o seu rim, no caso, para o seu irmão gêmeo, né? Então, seu irmão gêmeo idêntico. Esse irmão, ele sobreviveu por mais 8 anos, teve 2 filhos, e esse fato mudou para sempre a história da medicina, a história dos transplantes, e abriu muitas portas, né, para novos estudos, para novas investigações acerca do transplante no mundo. E Joseph e sua equipe ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 1990. Então, né, a partir daí, diversos estudos foram realizados, né, tivemos aí o primeiro transplante de fígado e pulmão do mundo em 1963. Em 1967, acontecia também o primeiro transplante de coração do mundo, que foi realizado no sul da África. E em 1968, o Brasil também estava realizando seu primeiro transplante, que foi de um coração, realizado aqui no Hospital das Clínicas da USP. E se tratava, então, de uma jovem de 24 anos que veio a óbito. Ela doou seu coração para um senhor de 55 anos e foi um sucesso o transplante inicialmente, porém, esse senhor ele veio a óbito alguns 14 dias depois, mais ou menos.
Na época, criticaram muito essa questão do transplante e, por muito tempo, ficaram, né, sem ter novos estudos, novos avanços. Até que em 1880, começaram-se a criar novos imunossupressores. Por quê? Porque esses medicamentos imunossupressores, eles abaixam a imunidade do organismo, fazendo com que esse órgão, né, ele seja melhor aceito, ele seja melhor recebido e não seja rejeitado pelo organismo. Porque até então isso não existia. Então as pessoas elas morriam muito, né, após realizar o transplante, justamente, né, por não se ter muito conhecimento acerca dessas características imunológicas, tá? Então, pessoal, de lá para cá, muita coisa evoluiu, muita coisa, né? Houveram muitos avanços na ciência, até que a gente tivesse o modelo de transplante que a gente tem hoje no mundo, né? E mais especificamente no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, o SUS, ele é o maior, como eu posso dizer, a maior organização de transplante do mundo. Um pouco de barulho. Maior organização de transplante no mundo. Então, a primeira legislação que se tem notícia sobre a doação de órgãos, ela se dá em 1997. Então, em 1997, né, até 2001, a doação de órgãos, ela era pressentida. Ou seja, só um minuto, acho que está fazendo um pouquinho de barulho. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, por favor. Oi. Deixa eu ver um pouquinho. Bom, então, até de 1997 até 2001, esses órgãos, todos nós, né, éramos considerados, né, doadores em potenciais. Então, éramos considerados doadores em potencial. Pessoal, poderia desligar, por favor? Está fazendo muito barulho. Obrigada. Alguém? Ok. Então, eu não sei se vocês lembram, né? Não sei se os pais de vocês, às vezes, têm até escrito também na carteira de identidade que é ou não doador de órgãos. Só que isso foi mudado, né, por uma legislação de 2001. Então, desde 2001, a sua família, né, a família é responsável, né, por permitir ou não a doação de órgãos dos seus entes queridos aqui no Brasil. Então, existem dois tipos, né, de doadores. A gente fala aí de doadores não vivos, né, que são os cadáveres, e também os doadores vivos, ou seja, eu posso doar o meu rim, um pedaço do meu pulmão, um pedaço do meu fígado, do meu intestino, ou até mesmo, mais comumente, medula óssea. Então, isso pode ser realizado. Só que esse paciente, né, o receptor, ele precisa aguardar na lista de espera. Esse receptor, ele precisa guardar, porque estava muito barulho, gente. Eu não tava conseguindo concentrar aqui. Bom, então, pessoal, esse receptor, ele precisa guardar aí por muito tempo em uma lista de espera, né, do SUS. Então, essa lista tem vários critérios, né, desde a entrada, por data, também questão de caráter de urgência, de emergência. Então, só para vocês terem uma noção, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, em dezembro de 2019, a gente tinha aí quase 38 mil pessoas aguardando, né, por um transplante no Brasil. Dentre esses, deixa eu ver se eu consigo pegar pontadora laser. Dentre esses, né, o fígado e o rim aparecem como órgãos mais solicitados nessa fila, só que, infelizmente, muitas pessoas, elas morrem, né, esperando por esses órgãos. Então, de 39 mil pessoas que ingressaram, né, nessa lista do transplante, cerca de 2.500 elas vieram a óbito, né, até dezembro de 2019. Então, realmente, é um cenário bem crítico nessa questão da espera. Então, quem é que pode, né, ser doador falecido, né?
quais são as condições, né, que essa pessoa deve apresentar? Primeiramente, para que qualquer órgão, né, seja doado, seja retirado de uma pessoa, a morte, de fato, ela precisa ser detectada. Então, a gente fala de morte encefálica quando, né, a gente consegue ver por essa angiografia, quando a gente não tem mais fluxo, né, no cérebro, não tem mais fluxo sanguíneo nenhum no cérebro, não tem mais atividade cerebral de fato, e isso é medido aí por diversos outros exames, tá? Então, a doação de órgãos, ela só é permitida quando, né, o paciente ele vem a óbito primeiramente, né, pela morte encefálica. Claro que se houver, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória antes, né, de haver a morte encefálica, alguns órgãos eles ainda conseguirão, né, ser doados. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso depois, para vocês consigam entender melhor. Só que mesmo assim, existem, né, diversos outros empecilhos para que esse órgão seja doado. Então, né, o histórico clínico desse cadáver pode limitar, né, a doação. Por exemplo, qualquer doença cardiorrespiratória, algum tipo de doença viral, como por exemplo HIV, tumores também, né, alguns tipos de câncer, limitam a doação. E, né, o menor aproveitamento desses órgãos está entre os principais fatores que impedem a doação de órgãos. Então, né, além de todos esses critérios, quando a gente fala de doação de órgãos, né, ok, né, o cadáver, né, os órgãos, eles estão viáveis, eles podem ser doados, mas aí entra aquela questão que eu falei para vocês que existe todo um tempo entre a remoção, né, desse órgão, do doador, e o transplante desse órgão, né, para que ele chegue viável, né, ao seu receptor, e aí inicia uma verdadeira corrida contra o tempo. Por exemplo, o coração, ele, né, entre a retirada dele e o transplante, é um processo de 4 a 6 horas. Então, assim, eu tenho tempo de 4 horas para retirar um coração, né, de uma pessoa que acabou de falecer e transportar esse coração para um outro hospital, numa outra cidade, para que ele seja transplantado. Então, realmente é uma situação muito séria. Claro que soluções que conservem esses órgãos mais tempo para o transporte, elas estão sendo constantemente estudadas. Então, por exemplo, coração e pulmão demora de 4 a 6 horas, o fígado e o pâncreas, né, de 12 a 24 horas, então tem um tempo um pouco maior. E, por exemplo, os ossos e a pele, eles conseguem ser viáveis aí por mais 2 ou 5 anos. Tá? Então, além de tudo isso, depois que esse órgão ele é transplantado, né, para o receptor, ainda existem outras características, né, que podem fazer com que, né, esse transplante não dê tão certo, né, que é a questão da imunorrejeição. Ou seja, o seu corpo, né, o corpo do receptor, ele precisa aceitar aquele órgão, né? Então, para isso, né, novos, né, medicamentos imunossupressores, eles estão sendo constantemente reformulados para que consiga manter o sistema imunológico em baixa, para que o sistema imunológico não rejeite aquele órgão no organismo. E isso é uma coisa muito séria, porque os transplantados têm que tomar essa medicação durante toda a vida. E só a culpa de curiosidade de vocês, no Brasil e no mundo, né, já existem alguns bancos de ossos e de peles, né, especificamente para o transplante. Essas peles, elas são retiradas do cadáver, por exemplo, aqui do dorso, na região posterior das coxas, das pernas. E essas peles, elas são armazenadas aí, né, por uma temperatura de 80 graus negativos por até 2 anos. E do mesmo modo, né, os ossos também podem ser armazenados congelados, né, a 80 graus negativos por até 5 anos. E uma aplicação, pessoal, desses bancos de ossos, de pele, no caso, é no incêndio da Boate Kiss, né? Acho que todo mundo já ouviu, já tem, né, já soube sobre isso, que, né, mais de 250 pessoas morreram e quase 700 pessoas, né, ficaram gravemente feridas, gravemente queimadas e, né, tiveram que passar por procedimentos de transplante de pele para conseguir sobreviver. Porém, na época, todos os bancos de pele do Brasil, eles foram totalmente esgotados e mesmo assim não conseguiu suprir toda a demanda,
né? Então, assim, muita gente ainda ficou, né, sofrendo por muito mais tempo. Isso tudo poderia ter sido evitado se a gente tivesse algo mais bem estabelecido sobre isso aqui no Brasil. Mas tá aí uma aplicação, né, desses bancos de pele, no caso. Então, a gente viu que o transplante, ele, né, tiveram muitos avanços na questão da medicina, da ciência, que, né, fizeram com que desde o primeiro transplante de rim, lá em 1964, ele, né, fosse tendo muitos avanços até então, e isso, né, o transplante se popularizou muito e milhares de pessoas já foram salvas, né, por essa, vamos dizer aí, maravilha da medicina. Mas ainda existem muitas problemáticas, né, associadas ao transplante, né, desde o número insuficiente de doadores, ao menor aproveitamento desses órgãos, né, a questão de imunorrejeição desses órgãos. E quando a gente fala também de transplante, a gente não pode deixar de falar de tráfico de órgãos. O tráfico de órgãos, ele é considerado pela ONU como o segundo negócio mais lucrativo, né, do mundo, perdendo apenas aí para o tráfico de armas, no caso. Então, só para vocês terem uma noção do cenário, pessoas muito ricas, de países muito ricos, compram esses órgãos, né, de máfias, que, por sua vez, conseguem esses órgãos, né, de pessoas muito pobres, de países muito pobres, como, por exemplo, até mesmo o Brasil, tá? Né? E essas pessoas, elas vendem esses órgãos para essas máfias por valores que não chegam nem próximo, né, ao que esses órgãos são vendidos no mercado negro. E simplesmente porque eles precisam desse dinheiro para sobreviver. Para vocês terem uma noção, no Nepal, quase 50% da população, né, dos homens, tiveram que doar, né, já um de seus fígados ou um de seus rins, na verdade, é um pedaço do seu fígado, para sobreviver, né, e cuidarem das suas famílias. Então, pessoal, o que é que a ciência ela vem tentando fazer, né, na tentativa de solucionar algumas dessas problemáticas? Olha, a população ela está ficando cada vez mais velha, né? Os avanços na ciência estão fazendo com que a gente viva cada vez mais. Porém, consequentemente, quanto mais tempo, né, a gente vive, né, conforme a gente vai envelhecendo, os nossos órgãos eles tendem a falhar mais também. Então, isso é um grande desafio para a ciência, né, porque mais ou menos a cada 30 segundos, uma pessoa ela tem a óbito de causas que poderiam ter sido evitadas se a gente já tivesse aí, quem sabe, a produção de órgãos em laboratório, técnicas mais avançadas de regeneração. Então, essa questão da regeneração de órgãos, né, regeneração do corpo humano, regeneração dos animais, ela sempre foi uma questão muito intrigante, né, para a ciência. Então, por que é que o corpo humano ele não pode se regenerar? Né? Que incrível que seria, que sensacional que seria se os nossos corpos eles pudessem se regenerar e que a gente pudesse usar esse poder, né, dos nossos corpos para tratar a nós mesmos. Bom, a ciência ela sempre tenta investigar isso e, né, essa questão da regeneração ela acontece o tempo todo na natureza. A gente consegue ver por esse videozinho que eu coloquei aqui para vocês essa questão da regeneração de uma planária. E também, por exemplo, algumas espécies de salamandras também conseguem, né, regenerar, e diversas outras espécies do reino animal. Só que eu não sei se vocês sabem, a gente tem esse poder de regeneração dentro da gente. O fígado, se a gente pegar para, né, estudar mais a fundo, a gente vai ver que se a gente remover cirurgicamente 70% do fígado, os outros 30% restantes, eles irão se regenerar, né, fazendo com que esse órgão cresça novamente, de acordo com aquela massa total, né, que foi perdida. E isso dentro de 4 ou 5 meses. Então, para o corpo humano, isso é um fenômeno extremamente rápido. Diante desse cenário, surgiu então a medicina regenerativa,
que visa justamente isso, substituir, reparar e regenerar órgãos, células, tecidos, para conseguir, né, de novo, a funcionabilidade deles, né, e aí transplantar e tentar solucionar muitos desses problemas. Dentro dessa grande área que é a medicina regenerativa, surgiu também a bioengenharia tecidual. O que é a bioengenharia tecidual? São os estudos, né, entre biologia e engenharia que vão desenvolver biomateriais com a finalidade também de substituir, reparar ou regenerar órgãos e tecidos. Só que... Peraí. Então, esses biomateriais, eles podem ter diversas origens, né? Então, assim, grosseiramente, esses biomateriais, eles são arcabouços, né? É como se fosse uma forma, né, para esses órgãos, para que esses órgãos, né, consigam, de fato, se regenerar e que a gente consiga atender a todos os objetivos, né, propostos. Então, esse arcabouço, ele tem basicamente duas origens. Ele pode ser feito de materiais sintéticos, como, por exemplo, alguns metais, alguns polímeros, que, né, por sua maioria, eles são geralmente impressos, né, por uma impressora, no caso 3D, ou, né, outros tipos de técnicas. E a gente tem também os materiais biológicos. Atualmente, na bioengenharia tecidual, o material biológico que é mais utilizado é a matriz extracelular, porque já é, né, o arcabouço natural de um órgão. E a matriz extracelular, ela já sustenta, ela tem uma função de sustentar todas as células daquele órgão e conferir, então, o formato, de fato, daquele órgão. E, né, além de desempenhar diversas outras funções, né, que eu poderia ficar aqui também mais 2 horas falando só sobre isso, mas, né, tem toda uma questão de sinalização molecular extremamente essencial para o desenvolvimento desse órgão, para o desenvolvimento dessas células, tá? Então, realmente, é um material que hoje a gente utiliza principalmente, né, majoritariamente na bioengenharia tecidual. Só que, como que a gente consegue obter esse material? Existe uma técnica chamada de descelularização. Esse nome é um pouco difícil, mas consiste basicamente em remover células e tecidos, todas as células, no caso de um órgão, de um tecido. Então, só para que vocês consigam entender, a grosso modo, como é que funciona esse processo, imagine uma construção, né, um prédio, e que todos esses tijolos fossem as células. Né? Imagine que essa construção, suponhamos, fosse um coração, e que cada tijolinho desse daqui fosse um cardiomiócito, né, uma célula do coração. Se eu removesse todas esses tijolos, essas células, restaria apenas, né, o arcabouço desse prédio, né, a estrutura desse prédio. Então, a gente pode fazer uma analogia, né, dessa estrutura com a matriz extracelular. Então, a descelularização, ela remove essas células, né, desses órgãos e tecidos, utilizando detergentes específicos. Detergentes que são, né, que têm uma ação similar a esse detergente que a gente utiliza na cozinha mesmo para lavar a louça. Por quê? O princípio de um detergente é justamente quebrar, né, moléculas de gordura, né, quebrar ali no caso, né, a membrana celular, né, das células. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que a gente consegue literalmente lavar esse órgão, né, lavar todas as células, deixando apenas a matriz extracelular. E é justamente com essa técnica que eu venho trabalhando atualmente no meu doutorado. Vou mostrar para vocês a imagem uma imagem do meu trabalho. Então, aqui a gente vê um fígado, né, de um camundongo, que é um animal que eu estudo, né, atualmente. E eu canulei aqui a veia porta desse fígado e fui perfundindo líquidos, né? Primeiramente água, depois soluções contendo heparina, até esse órgão, né, ficar totalmente clarinho e eu começar a perfundir detergentes para lavar esse órgão e deixar ele assim, totalmente translúcido. A gente consegue ver aqui a vascularização. Para que vocês entendam um pouco melhor, coloquei um videozinho aqui para vocês verem. O início,
da perfusão desse órgão, que inicialmente eu estou perfundindo ele com heparina e com água destilada, para que a gente conseguisse, né, remover qualquer coágulo que a gente tivesse nesses vasos que pudessem impedir essa descelularização. Aqui também a gente continua lavando esse órgão, a gente consegue ver que ele está bem mais clarinho do que estava anteriormente, e ele vai ficando inchadinho mesmo, então ele vai sendo literalmente lavado. E aqui, por último, a gente coloca em um bioreator, né, que vai fazendo esse processo de lavagem com o detergente. A gente consegue observar aqui que esse órgão já está bem mais clarinho do que ele estava aqui, isso em torno de umas 2 horas após o início do procedimento. Então, após umas 6 horas, 7 horas, a gente consegue obter esse órgão aqui totalmente, né, translúcido. E aí a gente faz diversas análises para verificar realmente se as células elas foram removidas, se o meu DNA residual ele está baixo, se a minha matriz essa celular ela ficou intacta após esse procedimento. Então, assim, se trata de um procedimento, de um protocolo um pouco difícil de estabelecer, porque eu não posso somente remover células. Eu preciso também preservar essa minha arquitetura, né? Preservar essa matriz, porque eu posso utilizar ela depois, né? Então, a matriz extracelular é formada de proteínas e eu preciso manter, né, essas proteínas quase que intactas ou, né, basicamente viáveis, né, para serem utilizadas depois. E aí eu utilizo essa matriz ou do jeito que ela está, como arcabouço mesmo, ou eu posso liofilizar ela, transformar em um pó, ou eu posso transformar em um gel também, tudo vai depender da minha utilização. Então, assim, tem diversas aplicações. Aqui eu coloquei só um exemplo também para vocês, um curso que a gente realizou lá na FMVZ, ensinando justamente essa técnica de dessalarização para alguns pesquisadores tanto do Brasil como da América Latina, que eles foram, né, até o nosso departamento para aprender essa técnica. Então, a gente consegue observar, não sei se vocês conseguem ver aqui no cantinho, que a gente tem um bioreator. Aqui nesse cantinho a gente teria um recipiente contendo água destilada, e essa água ela foi passando aqui e sendo perfundida nesse órgão para literalmente lavar, né, o pulmão. Então a gente consegue ver o sangue aqui saindo, né, esse pulmão totalmente aqui inchadinho, perfundido, e ele vai sendo lavado. A gente consegue ver que aqui ele já é bem mais claro do que o início. Então, assim, a descelularização, ela é basicamente isso. E aí, então, a gente, né, removeu as células desse órgão, né, manteve a minha matriz ok, viável, e eu preciso, né, partir para uma segunda etapa, que é a recelularização, ou seja, repopular essa matriz com novas células. Então, eu retirei todas as células, né, mantive essa matriz, e eu vou colocar novas células nesse órgão para tentar, né, fazer com que esse órgão seja de novo funcional. E existem diversos tipos celulares que podem ser utilizados. Diversos tipos celulares que podem ser utilizados. Dentre eles, né, o mais utilizado, que são as células-tronco, são células, né, ali do comecinho do desenvolvimento embrionário, que podem, né, dar origem a quase todas ou todas as células do nosso corpo. Também são utilizadas, né, células adultas, como células do intestino de adultos, células do fígado. E existe uma outra técnica muito recente, que é uma técnica de reprogramação celular. Ou seja, por exemplo, eu coleto células de sangue, isolo aí as células sanguíneas, né, eritrócitos do sangue, e a partir de uma reprogramação em laboratório, a partir de fatores de transcrição in vitro, eu consigo fazer com que essas células elas voltem a ter aquelas características que elas tinham aqui enquanto células-tronco, né? Então, aí essas células elas podem se diferenciar nos mais diversos tipos celulares. O que é que, nesse sentido, eu venho desenvolvendo no meu doutorado? Dentro dessa questão das células-tronco, eu estou coletando as células do broto hepático, ou seja, no início do desenvolvimento de camundongos, né, ali em cerca do 12º dia do desenvolvimento de camundongos,
Eu coleto o broto hepático, né, e cultivo essas células in vitro. E essas células, até o momento, elas apresentaram uma grande atividade, uma grande capacidade proliferativa e, né, demonstrando que sim, que elas podem ser, quem sabe, possíveis fontes para repopular, né, aquela matriz que eu desvalorizei anteriormente. Então, em linhas gerais, né, não vou entrar em tantos detalhes, mas em linhas gerais, o meu projeto ele consiste basicamente em estabelecer um protocolo eficaz de decel, né, remover com qualidade aquelas células, manter aquela matriz intacta, né, viável, e utilizar essas células, estudar melhor essas células do broto hepático e recelularizar, né, repopular aquela matriz com essas células, demonstrando a viabilidade dessas células e tentando produzir um órgão, um fígado de camundongo bioartificial em laboratório, para que a gente consiga responder algumas perguntas, né, que ainda existem sobre isso, e que a gente consiga, né, quem sabe, no futuro, construir órgãos, né, um fígado em laboratório. Aqui, só para vocês verem esse processo da recelularização, então eu utilizo aquela mesma via de perfusão dos detergentes para perfundir também essas células, né, as células também juntamente com um meio de cultivo, tá? E assim, pessoal, até o momento, né, utilizando essas técnicas, tanto de cultivo celular, né, de células-tronco, quanto de reprogramação celular, de decel e de recel, vários tecidos, né, órgãos, já estão, sim, sendo criados em laboratório, tá? Em 2016, pesquisadores japoneses, eles conseguiram, a partir de células-tronco, cultivarem, né, e criarem uma pele totalmente funcional em laboratório, produzindo inclusive pelos e, né, após né, essa pele ser transplantada no animal, inclusive pelos e glândulas sebáceas, e inclusive pele humana, ela já está sendo inclusive comercializada, tanto no mundo como no Brasil. Então, por exemplo, a Epstein, ela veio aqui para o Brasil, acho que em 2018, se eu não estou enganada, justamente com essa finalidade de produzir, por exemplo, pele, alguns outros epitélios, como epitélios da córnea, epitélio oral, de gengiva e até epitélio vaginal, vendendo, né, comercializando, né, esses epitélios para empresas testarem, por exemplo, cosméticos. Eu não sei se vocês sabem, mas na Europa foi proibido o teste, né, de cosméticos em animais de laboratório. E o Brasil também, né, está tentando elaborar alguma legislação sobre isso e está tentando, né, de todas as formas, coibir a utilização de animais para pesquisa de cosméticos, né, para testes de cosméticos. Então, essa empresa, ela veio para o Brasil justamente com essa proposta, né, de tentar reduzir, né, o número de animais que são utilizados para esse fim. Um outro exemplo, essa imagem eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, da vida acadêmica de vocês, e do que se trata, né? Pesquisadores, né, em 1997, produziram um molde, né, de uma orelha, um molde mesmo criado aí por uma impressora 3D, bem, como eu posso dizer, né, não se compara às impressoras de hoje em dia, mas eles conseguiram produzir esse molde, e a intenção aqui foi apenas colocar esse molde, né, no dorso desse animal para ver se a pele iria conseguir aderir a esse molde, né, e esse material seria aceito. Só que na época, né, essa foto ela foi tirada, foi amplamente divulgada na mídia. Na época, as pessoas elas acreditavam que, nossa, os pesquisadores fizeram uma orelha, né, crescer no dorso desse animal. Mas não é bem assim. As pessoas, né, assim, que não conheciam muito bem, realmente fizeram com que gerasse muita polêmica né, em torno disso. Porém, de 1997 a 2018, isso se tornou realidade. Moldes de orelhas, no caso, eles estão sendo produzidos em um laboratório, utilizando células da cartilagem da própria orelha do paciente, né, e transplantando esse molde
para corrigirem algumas malformações, né, desses pacientes. Esse estudo aqui também é um estudo de pesquisadores japoneses que, né, estão aplicando já esse conceito na clínica. Então, orelhas já estão sendo fabricadas em laboratório e transplantadas para pacientes, tá bom? Utilizando, né, células do próprio paciente, o que não gera imunorrejeição. E aí, pessoal, por aí vai, né? A gente tem aí em 2014 um epitélio vaginal criado, inclusive transplantado para 5 mulheres, entre 5 meninas, na verdade, entre 13 e 18 anos, que nasceram, né, com uma má formação do canal vaginal. Então, elas, hoje em dia, né, estão por aí. Claro que, né, a identidade não foi divulgada, mas elas, né, estão muito bem, obrigada, utilizando aí um epitélio vaginal totalmente feito em laboratório, tá? E também em 2019, né, bem recente, no ano passado, foram criados os primeiros vasos sanguíneos em laboratório extremamente funcionais. Esses vasos sanguíneos foram criados utilizando células-tronco também e foram transplantados no camundongo. E esses vasos, eles se ligaram a diversos outros vasos e formaram uma rede de arteríolas extremamente funcionais. E ficaram realmente desempenhando, né, suas funções no camundongo por muito tempo. Um outro exemplo, também, só que nesse caso ainda está realmente em pesquisas, desde 2013, os pesquisadores estão tentando aí construir rim também em laboratório. Esse rim que vocês veem aqui na foto são de pesquisadores dos Estados Unidos, que a partir daquelas técnicas que eu expliquei para vocês, de decel, de recel, conseguiram produzir um rim totalmente funcional em laboratório, que inclusive começou a produzir urina. Claro que numa porcentagem menor do que seria, né, o normal, mas isso, né, demonstrou já um grande avanço para a bioengenharia renal. Quando a gente fala de pulmão, os estudos da bioengenharia tecidual de pulmão já estão bem avançados. Encontram-se nos últimos testes mesmo em animais para serem, né, testados em humanos. Então, nessa pesquisa aqui de 2018, os pesquisadores, utilizando mais uma vez aquelas técnicas de decel e recel, eles transplantaram esse pulmão recellularizado, né, com células-tronco epiteliais e transplantaram esses órgãos feitos em laboratório para 3 suínos, né, 3 porcos, e esses porcos sobreviveram por mais 2 meses, respirando muito bem, tendo suas atividades normais. Então, realmente, essa questão do pulmão, os estudos, né, envolvendo a bioengenharia pulmonar, ela já está um pouco mais avançada também. Então, estão tendo, pelo menos em animais, algumas aplicações, né, para chegar para os humanos. E aí a gente chega, né, falando aí do coração, em um estudo de 2016, pesquisadores utilizando, mais uma vez, essas técnicas de decel e recel, utilizando células epiteliais reprogramadas, conseguiram recellularizar esses órgãos, e quando eles deram um impulso elétrico nesse coração, nesses órgãos, eles começaram a bater, né? Começaram a ter contrações. Então, isso demonstrou, né, um passo extremamente grande para a medicina regenerativa, para a bioengenharia tecidual, para a construção de um coração funcional em laboratório. Então, na época, eles utilizaram 73 corações de cadáveres humanos, inclusive, né, que não foram viáveis para transplante. Eles utilizaram para fazer esse experimento, que deu muito certo, e eles conseguiram excelentes resultados, né, abrindo grandes portas aí para pesquisa nessa área. E mais recentemente, né, no ano passado, pesquisadores de Israel, utilizando uma bioimpressora 3D, com uma tinta com células humanas, eles conseguiram imprimir um mini coração do tamanho de uma ervilha em laboratório. E esse coração, ele pulsa levemente, mas ele pulsa, ele possui átrios, ele possui ventrículos e toda uma vascularização.
Claro que, né, é um mini órgão, a gente chama de organoides, mas realmente também demonstra aí um grande avanço na ciência nessa área. E por fim, né, falando do fígado, que é a minha área de atuação atualmente, o último estudo que eles conseguiram fazer com o fígado, eles, né, utilizando mais uma vez a técnica de decel e recel, eles descelularizaram o fígado de um rato, recelularizaram com células epiteliais reprogramadas das células-tronco, e esse órgão, ele começou a apresentar atividade funcional, inclusive de produção de albumina, de outras vias metabólicas funcionando, inclusive conseguiram induzir uma doença que a gente chama de esteatose, que é a acumulação de gordura no fígado, e eles conseguiram estudar o desenvolvimento dessa doença nesse órgão. E isso foi extremamente promissor, né, também abriu, né, está abrindo muitas portas para a bioengenharia tecidual hepática, né, e quem sabe aí, muito recentemente, a gente já consiga estar aplicando esses conceitos da bioengenharia hepática para estudar, pelo menos, algumas doenças hepáticas in vitro. Inclusive, já existe uma empresa, na verdade, pelas minhas pesquisas, umas 5 ou 6 empresas nos Estados Unidos que estão fabricando já órgãos descelularizados e recelularizados, comercializando para instituições de pesquisa desenvolverem, né, os seus estudos, tanto no desenvolvimento de doenças quanto de testes de medicamentos. Então, isso já é uma realidade, né? A gente pode falar que a produção de órgãos em laboratório no mundo, ela já é uma realidade, claro que em menor escala ainda, mas já é uma realidade. Então, concluindo a palestra, né, muito se avançou, né, ao longo de todas essas décadas, né, vamos falar assim, e só que ainda, né, quem sabe a gente consiga solucionar essas problemáticas, né, desde a carência de órgãos para transplantes, a imunorrejeição, a reduzir também o estudo de animais, né, pesquisa, né, de medicamentos em animais, testar esses medicamentos, estudar doenças, quem sabe até mesmo, que é um pouco mais polêmico, falar sobre xenotransplante, né? Por exemplo, um coração produzido a partir de um suíno, só que transplantado no humano. Talvez, né? Quem sabe se um dia possa ser realidade. E também, mais recentemente, estão estudando também a probabilidade de se produzir carne em laboratório, utilizando também essas mesmas técnicas. E aí eu quero deixar para vocês, né, para a gente finalizar a palestra, algumas indicações, né, para enriquecer a quarentena de vocês, deixar um pouco mais produtivo sobre o assunto, porque o tempo ele é curto, né, para falar sobre tanta coisa, indicar alguns filmes para vocês, e mais especificamente essa série disponível no Amazon Prime, que trata justamente dessa questão dos transplantes no Brasil, né, ele foi gravado agora em 2019, então é bem recente, para que vocês aí entrem um pouco mais nesse universo, desde a ficção científica sobre a criação de órgãos em laboratório, que muito tem a nos responder sobre muitas questões, né? E até mesmo que vocês entendam um pouco mais como é que funciona essa questão do transplante no Brasil atualmente. E aí eu finalizo a palestra, então, deixando essa mensagem para vocês do médico, né, Murray, que ganhou o Prêmio Nobel em 1990, onde ele diz que todo progresso ele é contínuo, uma geração o inicia, outro germina, a seguinte o vê florescer e finalmente surge o fruto que pode estender-se a todo mundo, né? Essa frase ela resume muito bem os caminhos que a bioengenharia tecidual, a medicina regenerativa, ela vem tomando desde o primeiro transplante realizado, né, até a produção, né, do primeiro órgão em laboratório. Eu deixei o meu contato para vocês também, se alguém tiver alguma dúvida além daqui, se sugestões também, podem ficar à vontade para me contactar. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, né, um pouco polêmico, mas realmente interessante e relevante, principalmente para, né, nós, biólogos, e para a área da ciência, né, da medicina. E aí é isso. Muito obrigada.
Dara, muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação, sua palestra foi ótimo. E eu vou liberar já então o link para vocês, para o pessoal que está assistindo, para confirmar a presença. E a gente abre o finalzinho agora para perguntas também. Mas antes eu quero deixar a minha pergunta lá na frente de todo mundo. Pensando você como uma pessoa que está incluída diretamente nessa área, se você fosse apostar num tempo, num período de tempo que essa tecnologia, digamos assim, demoraria de fato para chegar em grande escala para a gente, né, principalmente na parte pública do sistema de saúde, o que você apostaria? Olha, de acordo com diversas pesquisas que estão sendo realizadas na área, essa perspectiva, ela não é muito distante, não. Dentro de 15 ou 20 anos, a gente já pode começar a ver aí os primeiros órgãos sendo, né, transplantados, os primeiros órgãos feitos no laboratório sendo transplantados. Então, assim, é uma realidade já bastante promissora que realmente pode chegar aí, quem sabe um de nós, algum dia, algum parente nosso, já recebe esses órgãos. Então, realmente, não é algo tão distante, não. Eu apostaria aí nos. Tá, vou jogar um pouco mais longe, uns 25 anos, mais ou menos, para essa técnica já começar de fato a ser utilizada. Legal. E, por exemplo, pensando não só na parte pública, mas a gente crê que essa tecnologia chegue até primeiro nos convênios particulares. E Uhum. essa é uma técnica muito cara, seria muito algo inacessível para as pessoas. Como é que você pode falar dessa parte monetária da coisa? Olha, isso vai depender muito, né? Porque como a gente vê, inclusive, em filmes de ficção científica, né, várias empresas, né, inclusive, já começaram a trabalhar nesse segmento e vai gerar muita competitividade. Eu acredito que essa questão do custo, ela vai depender muito de qual técnica que for ser utilizada, né? Se a gente falar de descelularização e rescelularização, com células tronco comuns, por exemplo, não seria tão caro. Mas se a gente falar de células como, por exemplo, células iPS, que são células, né, reprogramadas em laboratório, aí sim, né, o custo ele seria, né, inestimável, porque realmente é uma técnica muito difícil, né, se trabalhar e muito cara também. Então, tudo vai depender também de auxílio do governo, de como que a gente vai estar daqui a esses 20 anos, né? Mas eu acho que de início realmente vai ser algo um pouco inacessível. Mas eu acredito que ao longo dos anos ela tende a ser mais amplamente utilizada, sim, pelo próprio Sistema Único de Saúde, que é modelo, que é referência aí para diversos países, né, por todo o mundo. Obrigado, Dara. E aí, pessoal, se vocês Nada. quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Tenho uma pergunta. Hum. Então, sempre que ocorre esse processo de transplante de um paciente para outro, é por esse processo de descelularização? Não, não. Esse processo de descelularização é uma área, né, que é uma área nova, atual, de produção de órgãos no laboratório. O transplante, propriamente dito, ele, né, por exemplo, eu removo um órgão de um doador agora e 4, 5 horas eu já estou transplantando aquele órgão, né, para um outro indivíduo. Então, essa técnica de descelularização realmente é uma técnica que a gente utiliza atualmente para se estudar, né, esses órgãos e tentar, né, produzir, né, fazer órgãos em laboratório no futuro, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Bem, acho que é isso, então. Se alguém quiser se manifestar, últimas chances, mas eu vou agradecendo, então, a Dara. Muito obrigado de novo por topar o convite. A gente espera que você Obrigada. possa topar outras vezes que a gente realizar a palestra aí. Quem sabe pessoalmente, nas próximas também. E valeu. Obrigado, pessoal, também por estar presente aí. E fica esse finalzinho se alguém quiser fazer uma pergunta, senão a gente já encerra aqui. Bom, pessoal, muito obrigada, então, a todo mundo que assistiu a palestra.